Neste momento, através da Câmara Piraí Web TV, passaremos a transmitir ao vivo, diretamente do plenário Ivan Vernon Gomes Torres, a sessão ordinária legislativa da Câmara de Vereadores de Piraí. Boa noite a todos. O senhor secretário fará chamada dos senhores vereadores para efeito de quórum. Alzemiro dos Santos Dias, Charles Torres Dias, Darley Gomes de Moraes, Enderson da Silva, Flávio de Almeida Ribeiro, João Roberto Ladeira presente, José Paulo Carvalho, Luiz Fernando Colucci Júnior, Maria Hermínio da Silva Carvalho, Moacir Gonçalves da Rocha Júnior, Wilden Vieira da Silva. Com as bênçãos de Deus e havendo o número legal, declaro abertos os trabalhos referentes à 13ª sessão ordinária do primeiro período, colocando em discussão e votação a ata da sessão anterior. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Solicito ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Indicação de número 92, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja revisto e colocado em prática o processo do governo anterior, disponibilizando uma área para que seja construído, com os recursos do município, mini galpões, de acordo com as necessidades de espaço para cada microempresário, localizado no município, como pequenas oficinas mecânicas, serralherias, esquadrias de alumínio, marcenarias, tornearia mecânica e etc. A solicitação acima, além de proporcionar mais autonomia financeira aos microempresários, contribuirá com mais repasse de impostos aos cofres públicos, visando também oferecer aprendizado para nossos jovens, garantindo assim a continuidade da especialização de mão de obra nessas profissões que se encontram carentes em nosso município. Desta forma, valorizando e dando dignidade àqueles que precisam aprender um ofício. Esta indicação vem reiterar a de número 173, de 12 de março de 2013. Face o exposto, aguardo ao excelentíssimo senhor prefeito municipal providências cabíveis para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 31 de março de 2014. Assina João Roberto Ladeira, vereador. Indicação de número 93, João Roberto Ladeira, vereador no uso das suas atribuições legais, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que seja determinada a secretaria competente a viabilidade de construção de um bicicletário no centro de Piraí, próximo à rodoviária, e que o mesmo se estenda em outros distritos, de acordo com a necessidade de cada bairro. A criação desse projeto beneficiará os moradores que residem longe da rodoviária e do centro urbano, pois muitos trabalhadores andam a pé até a rodoviária com o intuito de tomar suas conduções para os seus trabalhos. Com o bicicletário, além de zelar pela bicicleta, estimulará o uso dos cidadãos, melhorando a qualidade de vida. Tal expediente já foi objeto de igual teor na indicação de número 229, no ano 2013, de autoria deste vereador. Certo do seu pronto atendimento, aguardo providências cabíveis por parte do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Sala das Sessões, 31 de março de 2014, assina João Roberto Ladeira, vereador. Indicação de número 94, João Roberto Ladeira, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de determinar a secretaria competente para que seja feita a pavimentação da Rua Nacional, em toda a sua extensão, localizada no quilômetro 229 da Via Dutra, sentido Rio de Janeiro, no bairro do Caiçara, 1º distrito. A pavimentação irá proporcionar melhores condições de tráfego aos moradores da localidade, visto que em dias de chuva, adultos e crianças têm dificuldades em se deslocar para seus trabalhos e escolas. A indicação de número 439, constatando o mesmo teor, foi por mim apresentado neste plenário em reunião no dia 15 de julho de 2013. Face ao exposto, aguardo do excelentíssimo senhor prefeito municipal as providências cabíveis para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 31 de março de 2014. Assina João Roberto Ladeira, vereador.
Indicação de número 95, José Paulo Carvalho de Oliveira, o Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente a viabilidade de demarcar um local para embarque e desembarque nos colégios neste município. O pedido visa dar mais segurança aos alunos no horário de entrada e saída nos colégios. Sem um local próprio para o embarque e desembarque, os ônibus param longe dos portões das escolas, muitas vezes na rua, por não ter onde estacionar, devido ao grande fluxo de veículos nestes horários, podendo ocasionar acidentes com crianças. Face ao exposto e justificada a presente proposição, esperamos do chefe do Executivo Municipal determinações para o seu pronto atendimento. Sala das Sessões, 31 de março de 2014, assina José Paulo de Carvalho de Oliveira, vereador Russo. Indicação de número 96, José Paulo de Carvalho de Oliveira, o Russo, vereador com assento nesta Casa Legislativa, no uso de suas prerrogativas, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine junto à secretaria competente que seja feito a retirada de veículos quebrados e abandonados nas ruas por longos períodos neste município. A solicitação acima vem ao encontro às campanhas acirradas contra a dengue. Estes carros abandonados geralmente se encontram em péssimo estado, com seus vidros quebrados e com acúmulo de água em seu interior, vindo contribuir com a proliferação dos mosquitos da dengue. Além disso, esses carros deixam um aspecto abandonado em nossa cidade, dificultando o acesso de outros veículos e dos pedestres que transitam nestes locais. Entendo, portanto, justificada a indicação acima, solicito do excelentíssimo senhor prefeito municipal a possibilidade de avaliação a este pedido. Sala das Sessões, 31 de março de 2014, assina José Paulo Carvalho de Oliveira, vereador Russo. Indicação de número 97, Flávio de Almeida Ribeiro, vereador, usando das suas prerrogativas neste legislativo, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que se determine a secretaria competente asfaltamento das ruas Figueiredo Magalhães, Joaquim Ferreira de Melo, dos Eucaliptos, São João I e da Travessa Orlando Silva, no bairro Varjão, primeiro distrito deste município. As ruas acima citadas são importantes para o acesso da comunidade. No entanto, se encontram em situação bastante precária, sem nenhuma infraestrutura viária. Este expediente vem reiterando a indicação de número 94 do ano 2013. Por tais razões, entendendo justificada a presente proposição, aguardando de sua excelência, o senhor prefeito, as providências cabíveis para o seu atendimento. Sala das Sessões, 31 de março de 2013, assina Flávio de Almeida Ribeiro, vereador. Passaremos para o grande expediente para o uso da palavra em tema livre aos senhores vereadores inscritos na forma regimental pelo tempo máximo de 10 minutos. Com a palavra o vereador Alzimiro. Boa noite, presidente, demais membros da mesa, Vossa Excelência, os companheiros vereadores, o público presente. Eu tenho observado muito o andar da nossa política nos últimos meses. Estamos nos aproximando de uma eleição importantíssima, que vai botar o rumo em uma série de pautas, que são projetos a níveis de governo, e a gente fica observando a todo instante, o que é prioritário, o que é realmente uma política de governo. Ontem, bem pela manhã, eu assisti a transmissão que fez a Rede Globo sobre a ocupação ali da Maré, a favela da Maré. São 17 comunidades ali incluídas, onde moram 130 mil pessoas. E vejo aquilo como uma política de governo. A política de segurança, por exemplo, ela tem que ser estritamente de governo, seja quem ganhar a eleição. Eu acho que tem que continuar nessa direção, demonstrando que a segurança pública tem que estar acima de qualquer
outro tipo de prioridade. Nós precisamos que o Estado se faça presente naquela comunidade, botando lá saneamento, médico, escola, dando realmente coleta de lixo, dando condições de salubridade naquele ambiente e, acima de tudo, segurança. Não pode ali ter um poder paralelo, onde a bandidagem é que dita as regras, quem vai passar, quem não vai, quem pode realmente morar lá dentro, quem se envolver com qualquer coisa que faça uma delação, às vezes paga com a própria vida. Eu vejo aquilo ali como uma política realmente de governo. Amanhã ou depois, qualquer candidato que vier a ser vencedor, ele não pode desprezar um projeto desse. Eu acho que as nossas comunidades ficou muito tempo abandonada, o poder paralelo se fez presente, e às vezes falta lá saneamento básico, os serviços essenciais para que essas pessoas realmente tenham dignidade. Ao mesmo tempo, a gente tem visto a nível nacional uma discussão gigantesca aí do blocão formado no Congresso Nacional, fazendo uma CPI para passar um raio-x na Petrobras. A Petrobras hoje é a maior empresa brasileira, a que maior potencial tem hoje a nível internacional e pesquisas com técnicos do mais alto nível, pesquisas para poder tirar petróleo a 7.000 metros de profundidade, em águas marinhas aí. A costa brasileira hoje é riquíssima em petróleo. Já está, inclusive, se arrumando uma autorização para fazer perfuração lá em Abrolhos, é uma ilha aqui bem próximo do Nordeste, e que tem uma riqueza petrolífera gigantesca. A Petrobras, como houve uma rixa entre o blocão e a presidenta Dilma, hoje está passando por esse raio-x, uma empresa que chama SBM, uma empresa francesa que fabrica plataformas para extração de petróleo, em que se houve pagamento de corrupção, pagamento de propina, a corrupção que a gente fala aqui. O Brasil sempre foi, e até hoje a gente às vezes fala isso, com a dor no coração, um dos países mais corruptos do mundo. Nós somos o 116º na escala, estamos próximos lá de Afeganistão, Somália, dos países mais corruptos do mundo. E o que a gente vê é que alguns parlamentares que hoje estão envolvidos para fazer CPI, eles têm uma única intenção, é tentar mostrar as vísceras realmente e dizer que essa companhia não tem jeito, ela precisa ser privatizada. O que eu observo, por exemplo, e aí eu sou honesto demais com a minha consciência política, é que no governo do Fernando Henrique Cardoso se privatizou. Falam privatização, para mim foi doação. Se pega uma companhia Vale do Rio Doce, que hoje vale mais de 300 bilhões, ele entregou por 4, em troca de mais da metade de moeda podre. A moeda podre que eles falam são títulos do governo, que o empresariado vai no mercado, adquire, título que vai vencer daqui 30, 40, 50, 100 anos, e entrega para o governo como moeda viva para poder adquirir a Light, a Vale do Rio Doce, a CSN, que hoje... Vai lá ver quanto que vale a CSN hoje, o valor de mercado. Entregaram ela por 1 bilhão e pouco de dólares. Então, estão querendo, eu acho que, desnacionalizar nossas indústrias. A Petrobras hoje se critica muito, porque ela bota a gasolina não fazendo a cotação do mercado no nível internacional. Isso é um crime. Se você vem aqui querer dizer que a Petrobras não é um instrumento social, aumenta o preço do diesel, você vai ver quanto vai chegar as passagens e o preço dos alimentos. Então, a gente fica imaginando que grande parte desses políticos é interesse nos cargos que mexem com mais de 100 bilhões por ano. É isso que eles querem dentro daquela empresa petrolífera, que hoje o petróleo é o ouro negro, é o que está mandando realmente no mundo. A gente viu a OPEP, a gente está vendo os Estados Unidos, a gente vê hoje essa discussão do pré-sal. O petróleo hoje é grande interesse mundial. Os países árabes hoje é dominado por umas dinastias, eles mandam no petróleo do mundo. Por que tem essas guerras que tem lá no Iraque, no Irã? A gente vê Dubai com aquela fortuna toda que a gente vê lá. O que é aquilo? Excesso de dinheiro, eles não têm onde gastar. Eles têm petróleo, qualquer lugar que se fura dá petróleo. É um petróleo fino.
É um petróleo altamente rentável a nível internacional. Então, eles hoje estão fazendo um bode expiatório, um grande cavalo de batalha, para tentar botar a nossa Petrobras na Bolsa de Valores e fazer a alienação da Petrobras para os grupos internacionais. Vejo política, por exemplo, política de governo. Hoje nós temos uma política de governo aqui, da tarifa aí de R$1. Duvido que, se vier outro prefeito, vai querer caçar a tarifa de R$1. Experimente fazer isso. Bolsa Família, uma política de governo instituída. Começou com o Fernando Henrique, que dava aqueles vale gás, vale lá remédio. Foi feita uma unificação que eles chamam de Bolsa Família. Hoje atende 13 milhões de famílias no Brasil. Vem qualquer presidente e termina com isso que eu quero ver. Qualquer um que ganhar, da direita, da esquerda, de centro, quero ver acabar com um benefício desse. Tal o alcance social, que é uma política de governo. E isso a gente tem observado, que a empresa Petrobras, se ela está sendo usada, por exemplo, as tarifas de redução de energia. Está aqui, ó. A Câmara paga energia elétrica. Na nossa casa nós pagamos energia elétrica. A Dilma fez uma renegociação com as empresas que tinham os contratos por vencer e colocou nessa negociação uma certa redução nas tarifas que eu nem percebi, sou honesto com vocês. Não percebi esse negócio da tarifa da redução de energia elétrica. Uma série de parlamentares estão querendo botar culpa na natureza, que não deu a chuva necessária aí para continuar a nossa hidrelétrica aí trazendo resultado, como foi o problema do não investimento devido à redução nas tarifas. Conversa, gente. Quando vai se ajudar as classes mais pobres, a elite dominante coloca como bode expiatório que foi a mexida na tarifa que fez isso, que é o preço da gasolina. Então, o preço da gasolina está baixo, a R$3, R$3,10, R$3,20. Eu não acho que a gasolina está barata. O que eles querem é que realmente o pobre não possa comprar um carrinho, que o pobre não possa ir com um final de semana num zoológico, ver alguma coisa lá, fazer uma comprinha. Então, isso tudo causa um ciúme terrível, quando a gente vê algumas classes sociais melhorando de vida. Eu vejo isso, para mim, com muita tristeza, porque o país nosso aqui sempre foi uma elite dominante, desde o descobrimento do Brasil, em que as elites dominam. A gente vê, por exemplo, projetos políticos do Nordeste, que um senhor Sarney, por exemplo, está há 58 anos comandando a família dele, dominando o Maranhão. A gente vê, por exemplo, aqueles coronéis que tinham ali as usinas dele lá e mantinham um curral eleitoral que sempre dava eleição para quem eles queriam. Era uma alienação insuperável que tinha ali. Bolsa Família, uma série de direitos que foram sendo gerados, desatrelou, desalienou essas pessoas. Acabou um pouco aquele cabide, aquela maldição dos coronéis ditarem como é a política lá naquele Nordeste. E isso causa ciúme. São problemas terríveis. Antônio Carlos Magalhães, aquele domínio terrível que ele tinha, tanto na economia quanto na política brasileira, acabou morrendo. A gente vê, por exemplo, no Nordeste, a família Causa, aquela família, estava lá quantos anos, aquela dinastia mandando a vida inteira lá. O Maranhão agora, com certeza, eu posso afirmar para vocês, Sarney não faz o sucessor. Sarney hoje tem sido eleito. Lá pelo Amapá, ele não é eleito ali no estado do Maranhão, ele vai lá e compra uma meia dúzia lá para poder dar o voto para ele, e ele dessa vez não vai ser reeleito. Nem vai fazer sucessor, e eu acredito que lá no Amapá o povo hoje, com a internet, um povo mais esclarecido, não vai dar essa chance para que ele vai ficar ali vitalício, porque se ele ganhar mais um mandato de 8 anos, ele vai acabar morrendo lá dentro do Congresso. Então, pelo que eu observo, a política brasileira, ela tem avanço, tem retrocesso, a gente não tem dúvida que tem retrocesso, mas a política precisa realmente ser pensada com um projeto de nação para que a gente invista mais em educação. Eu sempre disse, a ferramenta para poder fazer a ascensão social, a justiça social, é a educação, é o melhor caminho. Um minuto, eu vejo vereador. aí o Bolsa Família, beneficia milhões de pessoas pelo Brasil afora. No Nordeste, procurem saber, na porta das loterias, porque lá geralmente a maior parte não tem agência, é as loterias que fazem esse pagamento, são filas intermináveis de pessoas todo final de mês para receber o Bolsa Família. Aquilo ali é uma injeção de recursos para uma série de pessoas que conseguem sobreviver
desalienado daquela mão de obra escravagista. Grande parte hoje da dívida do INSS é aqueles usineiros ruralistas que nunca contribuíram e que o cara ia lá, pegava uma declaração e ia para o INSS receber seu benefício. Grande parte sai do nosso bolso hoje, fazendo política para o usineiro ficar rico lá. Houve escândalo no Nordeste, que a gente falava o escândalo da mandioca, o cara pegava um empréstimo, destinava para outra finalidade. Teve um promotor que foi lá e apresentou denúncia, o promotor morreu, mandaram matar o homem. E assim foi a política dominada através daqueles caciques, através daqueles mandantes de crime. A gente viu realmente um crime que a gente viu no Colo, lá em Alagoas. O que foi aquilo com o PC Farias? Uma queima de arquivo. Simplesmente uma queima de arquivo. Não foi nada da namorada, aquilo é conversa. Está lá os peritos comprovando que realmente aquilo é uma mentira, uma farsa arrumada. Foi uma queima de arquivo que fizeram para exterminar o PC Farias. E a gente vê, por exemplo, alguns fatos hoje, está comemorando 50 anos da Revolução, alguns fatos que a gente viu, projetos faraônicos, que a gente viu aqui no Brasil, um deles era as usinas nucleares, que tem aqui 2 funcionando em Angra dos Reis, Angra 1 e Angra 2, e Angra 3, 2016, mais ou menos, no segundo semestre, ela começa a gerar. Projetos que eles contrataram 10 usinas nucleares, os militares fizeram, os generais. Aí o que acontece? Boa parte desses equipamentos nós pagamos impostos de uma série de equipamentos comprados em dólar, estão estocados nos portos, nós gastamos dos nossos impostos para poder manter uma série de equipamentos hoje até superados tecnologicamente, por causa de uma política faraônica de uns débeis mentais que mandavam nessa nação, que eram os generais. Tempo encerrado, vereador. Fecharam o Congresso, fizeram a cassação, mataram um monte de gente, hoje está comemorando 50 anos do golpe militar. Então, gente, realmente a gente tem que dar uma pensada, vamos ver aí o nosso 5 de outubro, importantíssimo para o nosso Estado, importantíssimo para a nossa nação, pensar em políticas que venham em favor do povo brasileiro. Obrigado. Passaremos para a ordem do dia. Coloque em segunda discussão e votação o projeto de lei número 4/2014 do excelentíssimo senhor prefeito municipal, que estabelece auxílio para os profissionais integrantes do programa Mais Médicos. Os vereadores que aprovam mantenham-se como estão. Só registrando, presidente, o apoio, estou de acordo, voto a favor, mas quero reiterar aqui o meu desagravo quanto à forma em que o processo foi concedido, foi elaborado e aceito pelo nosso governo. Registrado, vereador. Aprovado. Coloca em discussão e votação o único requerimento 33/2014 do vereador João Roberto Ladeira, solicitando ao comando do 10º Batalhão da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro a construção de um DPO no bairro Caiçara. Os vereadores que aprovam mantêm-se como estão. Aprovado. Passaremos para a explicação pessoal, com a palavra o vereador Charles. Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público presente, internautas. Eu queria comentar, fazer aqui alguns comentários a respeito de um tema já abordado anteriormente nessa casa. Nós fazemos, ao longo dos anos, fizemos aqui, eu particularmente, especificamente, indicações e apresentei alguns projetos de lei, também requerimentos, e que alguns foram respondidos e outros não. E hoje mesmo, numa reunião que nós tivemos, eu fiz um comentário sobre isso, que é importante que nós tenhamos um retorno, que nós recebamos por parte do Executivo as respostas quanto ao entendimento em relação às propostas que nós apresentamos aqui. Essa questão dos carros abandonados, que foi citado aqui, foi uma indicação do vereador Russo, já foi feita anteriormente, e acho que e nada aconteceu, na verdade, de fato. Eu me lembro uma vez que eu solicitei que um carro fosse retirado lá do sanatório, havia um Fiat Premio abandonado há meses, e
Na verdade, ele estava sendo usado para outros fins, né? O carro já não rodava mais, não circulava, estava abandonado, e ele vinha sendo utilizado, então, para outros fins. E nós fomos atendidos, o carro foi retirado. Mas isso hoje ocorre também aqui no centro da cidade. Aquela rua de acesso ao DR, foi tema hoje da conversa, da reunião que tivemos junto ao Executivo. Eu fiz uma citação a respeito do estacionamento irregular que acontece ao longo da rua, e esqueci de citar que ali tem um carro, um carro da Ford, se eu não me engano, é um Escort, abandonado há meses. O carro está apodrecendo ali, já não tem mais pneus. Enfim, então realmente eu acho que quero parabenizar pela indicação, que realmente é importante, é necessário que a gente que busca um ordenamento urbano maior, a gente possa ter um retorno quanto a essas necessidades. Falou aqui o vereador, fez aqui também uma colocação, uma indicação, o vereador Ladeira, sobre a questão da sinalização nas escolas. Já fora feito também, vereador, anteriormente aqui, em forma até de projeto, nós apresentamos um projeto de lei que buscava justamente ordenar o vereador Russo, perdão, ordenar o trânsito nessas regiões, nessas áreas, vereador, porque realmente o tumulto é muito grande, né? Hoje nós temos uma área que concentra um volume muito grande de pessoas, de alunos, pessoas que vão se utilizar dos serviços do hospital, do posto de saúde, enfim, de toda aquela infraestrutura, né, que existe ali. Nós temos o Lúcio de Mendonça, o Ciantec, o CEDERJ, teremos agora também um CVT, que vai ser construído ali, onde era a quadra do Ciantec. Eu acho que é de grande importância para o município isso, realmente é um grande passo que nós estamos dando em busca de uma melhor formação de obra, qualificação de mão de obra no nosso município. Não concordei com o local. Acho que a implantação ali só vai piorar e agravar ainda mais a situação que hoje é caótica ali. A situação é muito ruim. E aproveito, inclusive, para parabenizar aqui a Secretaria de Transporte no que diz respeito ao ordenamento do trânsito que eles buscam fazer, procuram fazer, têm procurado fazer ao longo desses últimos meses, no que diz respeito à travessia, principalmente a travessia de pedestres e dos alunos, especialmente falando, ali naquele trecho do Lúcio de Mendonça e de Ciantec. Realmente eles organizaram, né, na medida do possível, sabemos das limitações, mas eles conseguiram organizar e dar uma maior segurança, principalmente às crianças que transitam ali. Então não queria deixar de registrar. Mas essa solicitação já fora feita e até o presente momento nós não fomos atendidos. Existe uma questão legal, mais do que uma questão de ordem, uma questão legal. Nós precisamos regulamentar essas áreas, assim como precisamos regulamentar as áreas de farmácia, hotéis, as áreas de interesse dos bancos, né, que precisam ter a sua regulamentação para receberem os carros fortes. Então, são temas, né, que a gente volta a abordar aqui insistentemente ao longo dos anos, e infelizmente não conseguimos até então, até o presente momento pelo menos, resolver coisas que, no meu entendimento, seriam muito fáceis e muito simples de se resolver. Então, de qualquer forma, eu estou aqui parabenizando, né, pela indicação, a gente retomar aqui o assunto, a proposta, é sinal de que a casa está interessada em resolver. E a não resposta significa a omissão do Executivo. Me faz entender que o mesmo não tem interesse em resolver. Então, vamos cobrar, vamos criticar. Dessa forma, a coisa caminha. A outra questão da incubadora, falado pelo nosso nobre vereador Ladeira, eu quero, vereador, me colocar aqui, já fiz isso no passado, também no mandato anterior. Isso nós levantamos aqui, essa proposta foi apresentada, essa ideia é uma ideia que vem do governo Tutuca, não me lembro se o governo Pezão chegou a levantar isso, mas o governo Tutuca, sim, ele tentou viabilizar esse processo, não sei o porquê, as dificuldades que ocorreram, né, para se colocar uma incubadora, um galpão onde você possa receber essas empresas, né, empresas entre aspas, porque muitos desses trabalham de forma ilegal, de forma irregular, melhor dizendo, né, não estão estabelecidos efetivamente como empresa, né, não tem CGC, eles não têm o CNPJ, e isso é muito ruim, isso é ruim para o município, nós deixamos de arrecadar, nós deixamos de ter receita, isso é ruim para o funcionário, para o empregado, que não tem os seus direitos trabalhistas resguardados, a grande maioria, eu tenho certeza absoluta, não tem carteira assinada. Se acontecer um acidente, se
acontecer de perder lá um membro, for amputado por algum motivo qualquer, ou que seja um problema de coluna, que ele não possa mais trabalhar, aonde é que ele vai se encostar? Vai ter que recorrer ao INSS, aquela novela toda que nós sabemos, para ganhar um salário de fome e sustentar a sua família. Então isso é injusto, isso está errado. Eu não falo aqui de A, B ou C, eu já comentei aqui no passado, dei o exemplo, que era aquela oficina instalada ali ao lado da Cobra, que é uma oficina do Joãozinho, foi citado aqui, que eu acho que nós poderíamos tentar tirá-lo da informalidade, trazê-lo para a formalidade, ajudá-lo, a prefeitura, o executivo, ajudá-lo a se estabelecer, dar as orientações necessárias e, se for o caso, ceder a área para que ele possa se instalar. Existem meios, existem recursos de ordem estadual e federal que possibilitam, que viabilizam projetos como esse. É uma questão realmente de interesse. Nós precisamos que a nossa Secretaria de Indústria e Comércio se mexa, se movimente. Nós precisamos que o secretário haja, tenha atitude, se coloque, se posicione, que nos ajude. Nós estamos aqui para ajudar. Essa casa, nós somos 11 vereadores, fomos eleitos nessa base, fomos eleitos junto com esse grupo para ajudar. Mas nós precisamos também ser ajudados. Precisamos de respostas. Então, vereador, parabenizo aqui pela sua indicação. Acho que é extremamente importante. São empresas de pequeno porte, são microempresas, mas que geram, somadas, juntas, geram uma quantidade de trabalhos aí, de empregos bastante interessante para o nosso município. E com mão de obra local. Nós não precisamos importar para poder atendê-los. Mão de obra local os atende. E queria só, para fechar, comentar aqui, nobre vereador Alzimiro, nós sabemos desse desagravo todo que ocorre hoje em relação à Petrobras. Existe uma demagogia muito grande, existe uma exploração política muito grande em cima disso. O momento político propicia, né, viabiliza que histórias como essa venham à tona e eles explorem ao máximo. A ideia é denigrir a imagem do governo Lula nesse momento, e no caso a Dilma, né? Tirar ela do páreo, fazer com que ela desça, com que ela perca lá o seu alto índice de popularidade. Mas o fato é que isso realmente vem acontecendo. Né? Essas falcatruas, esses trambiques, né? Utilizar-se de uma empresa como a Petrobras para fazer politicagem, que é o que vem acontecendo ao longo do ano, realmente é uma grande covardia, ao longo dos anos, é uma grande covardia com o país. Nós temos uma baita de uma empresa, como nós tínhamos a Vale do Rio Doce, que foi privatizada, mas foi privatizada, o nobre vereador, e hoje ela apresenta números bastante interessantes. O faturamento dela é altíssimo. Ela apresentou lucros, eu não tenho números atuais, mas em 2011 ela apresentou lucros na ordem de 41 bilhões de reais. Ela gera mais de 120 mil empregos diretos. Ela é a segunda maior empresa mineradora do mundo. É a primeira da América Latina. E ela foi privatizada. Ela gera muitos empregos, né, de uma forma indireta. Então, acho que são temas muito profundos para a gente abordar em 10 minutos aqui e poder discuti-los da forma que eles realmente mereciam ser discutidos. De qualquer forma, eu acho que o que nós não podemos mais é permitir, né, o que a gente tem que fazer, humildemente, né, nós somos pequenininhos, uma cidade pequena, somos só vereadores, mas temos que demonstrar a nossa indignação. Nós precisamos acabar, dar um freio a essa roubalheira, essa bandalheira, porque depois ninguém assinou. Ninguém é responsável, ninguém vendeu, ninguém comprou, ninguém é dono. E quem paga a conta somos nós. Então, o caso da Vale do Rio Doce, por exemplo, que à época foi vendido barata, foi vendido de uma forma... até na época, várias denúncias aconteceram em relação a essa negociação. Foi dentro do governo Fernando Henrique, se eu não me engano. Dentro do governo, foi 2000, eu não me lembro agora, mas mais de 10 anos já tem a privatização. Mais de 10 anos. Com certeza. Enfim, mas à época levantou-se muitas suspeitas quanto a essa negociação. Muitos teriam se beneficiado da venda da Vale do Rio Doce. Mas, infelizmente, será que o governo pode realmente ser dono? Estatizar é a solução com essa politicagem que nós temos dentro dessas grandes empresas? Elas são utilizadas para atender aos interesses dos partidos, para oferecer cargos e mais cargos que rendem bilhões de reais de desvio ao longo de cada ano. Então é um quadro realmente muito preocupante. Há pouco tempo nós tivemos aí várias manifestações quanto a essas questões da Petrobras, mas a gente está vendo que a coisa está andando, a gente vai falando, mas os políticos vão se ajeitando, já estão criando uma nova estatal, eu falei aqui, que é para cuidar do pré-sal. Vão se criar mais 500 diretorias por esse Brasil afora, e várias divisões e subdivisões
para poder acatar, para poder colocar a turma deles para dentro, para poder empregar todo mundo. É o coronelismo ainda imperando no nosso Brasil. Então, realmente a questão do voto, vereador, a gente tem falado aqui, é fundamental para tentar mudar isso. Nós precisamos mudar a mentalidade do povo. O povo precisa entender que se ele não mudar, ele vai continuar à mercê desses bandidos. Um minuto, vereador. Com a palavra o vereador José Paulo Russo. Boa noite, presidente, demais vereadores, público presente. Peço desculpa pelo meu atraso. Não gosto de atrasar, mas às vezes não é possível. Mas nós tentamos fazer o possível para que não aconteça sempre. Sobre a gente ser pequeno, vereador Charles, a gente mesmo assim a gente tem que fazer a nossa parte, né? E vamos bater sempre que a gente puder para ver que a gente consegue, pelo menos, despertar alguém mais, vamos dizer assim, alguém maior, que tenha a mesma boa vontade de melhorar um pouco esse país que é tão rico e que a gente sabe que nós somos roubados a todo instante. E pior que é roubo grande, né? A grande maior parte eles levam. Falar das indicações que eu fiz, o resgate desses veículos que estão parados há muito tempo nas ruas, porque eu sei que isso desagrada os donos dos veículos, mas só que isso, além de deixar a cidade feia, cria transtorno para os vizinhos, vira um depósito de mosquito, visual péssimo, e nós não podemos tirar o direito das outras pessoas. Acho que nós não temos direito de manter um carro na frente na rua 2, 3, 4 anos sem que esse carro não vai nunca mais rodar. Há poucos dias atrás colocaram fogo num aqui, que estava ali vários. Quer dizer, a pessoa que colocou fogo não tem direito de ficar colocando fogo no carro. Já fiz essa indicação aqui ano passado, estou repetindo. Fiquei feliz um dia conversando com o Cadão, que ele disse que na semana seguinte ele teria que tirar todos esses carros, já tinha sido resolvido isso. E não sei porquê, mas falou, não foi retirado nenhum. Mas vamos repetir, vamos bater aqui. Enquanto eu estiver aqui, eu vou bater para ver se isso melhora, porque eu entendo que nós temos que cobrar das pessoas. Não importa se vai ficar aborrecido, uma meia dúzia, mas pode ter certeza que um carro parado na rua o tempo todo incomoda muita gente. A outra é das vagas, das vagas no estacionamento para ônibus, parar, ônibus escolares. Poucos dias atrás, numa sessão aqui, mesmo já teve uma discussão que aconteceu com o vereador Júnior, por causa exatamente disso aí. Eu acho que tem que ser criado um lugar na frente dos colégios e respeitado. Não adianta só demarcar lá e não respeitar. Eu acho que os próprios, quando é um colégio particular, o próprio colégio tem que fazer isso acontecer. Para que acabe esse transtorno. Piraí é uma cidade muito apertada, antiga. Não foi projetado nada com olhar ao futuro. Hoje está cabendo tantos carros aqui, então não vamos fazer para hoje. Esquece que daqui a 10 anos vai estar o dobro de veículos. E aí vai para onde? Não tem lugar para estacionar. Então tem que ter lugar, respeitar um lugar, para que não fique lá 10, 15 minutos parado esperando o ônibus escolar sair, para você passar. E se você tiver com um doente dentro do carro socorrendo, e se você estiver atrasado para chegar num lugar importantíssimo, você não pode atrasar. Você vai ter que ficar lá simplesmente porque não criaram um lugar. Então a gente vai batendo, embora a Secretaria hoje de Transporte tenha mostrado resultados aí, eu acredito que vai trazer muitos mais resultados. Vamos torcer para que isso aconteça logo e que venha beneficiar nós mesmos, né? Porque todos nós aqui temos veículos e precisamos andar. Era só isso. Boa noite. Não temos mais vereadores inscritos. Sob a guarda de Deus, declaro encerrada a sessão, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão, dia 1º de abril do corrente ano, hora regimental.